Todo mundo fala de estresse para cá, de estresse para lá. Estresse no inglês e estresse no português. Quando você vai no dicionário da Larousse, lá o escritor diz que estresse é agressão ao organismo em sua totalidade. Agressão ao organismo na sua maior intensidade. Um estresse que agride o organismo de forma total, que pode ameaçar até a existência do indivíduo por agentes de qualquer natureza. Há muitos agentes que provocam estresse. Estresse que provoca depressão. Na minha prática pastoral, irmãos, na minha experiência, eu tenho me deparado com muita gente estressada, não só estressada biológica, psiquicamente, mas espiritualmente também. Eu deixei lá em cima da minha mesa um livro que eu vou indicá-los para ler no mês de janeiro, que se chama Esgotamento Espiritual. Esgotamento. E vez por outra nós experimentamos esse desalento existencial, esse desalento espiritual. Deixa eu ler um texto para vocês, não é um texto de base, é um texto que eu vou pregar por pretexto nessa noite. Vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, mas eu queria que você percebesse como está o espírito deste servo de Deus. Repito, deste servo de Deus. Eu repito servo de Deus porque há muita gente pregando por aí que crente não fica estressado, crente não fica esgotado, crente não passa por tribulações emocionais, crente não, crente não, crente não. Quando eu escuto esses jargões, esse evangeliquez, eu fico entre duas hipóteses: ou eu não sou crente, ou o crente entra em crise sim. Veja essa palavra que sai da boca de um grande servo de Deus, lida na Bíblia na linguagem de hoje. Ele me fez andar na mais completa escuridão. Eu nem podia ver a luz. É verdade, ele estava contra mim. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim. Ele me fez ficar velho, por fora e por dentro. Quebrou os meus ossos. Ele declarou guerra contra mim. Cercou a minha vida de dor e sofrimento. Ele me obrigou a morar em lugares escuros como túmulos. Ele me cercou com paredes altas. Estou preso. Não posso escapar. Além disso, ele colocou pesadas correntes nos meus pés. E não adianta gritar e chamar por ele. Deus não quer ouvir a minha oração. Você já teve essa sensação? Deus não quer ouvir a minha oração? Ele colocou grandes pedras no meu caminho para não me deixar passar. A minha estrada ficou cheia de desvios. Ele se escondeu como um urso, como um leão para me atacar de surpresa. Ele me agarrou, me arrastou para fora do caminho e me partiu em pedaços. Lá fiquei, sozinho, sangrando. O Senhor preparou o seu arco e disparou suas flechas diretamente contra mim. Elas se cravaram no meu coração. Todo o meu povo ri às minhas custas. Chegaram a fazer música sobre mim e as cantam como chacota sem parar. Ele me encheu de amargura. A vida que ele me deu foi amarga como fel. Minha comida foi pó e pedra. Quebrei os meus dentes. Ele me cobriu de cinza e pó. A paz e a tranquilidade sumiram da minha vida. Já não sei o que é a alegria. Já não tenho amor próprio. Até a esperança que eu tinha no Senhor desapareceu. Ó Deus, lembre-se do sofrimento e da dor, da grande amargura que o Senhor me fez passar. Profeta Isaías. Ou um servo de Deus entra em crise existencial, ou esse aqui em crise existencial não é servo de Deus. Com qual opção você fica? Com a primeira ou a segunda? Primeira. Isaías era um servo de Deus, amém ou não? Estava em crise, sim ou não? Precisa ser psicólogo para declarar o diagnóstico desse homem? Depressão profunda. Quando nós falamos de estresse, depressão, é como se um grande e pesado fardo da noite para o dia, ou não,
caísse sobre os nossos ombros, um fardo que parece estar além das nossas forças, um fardo que a gente não consegue suportar, e fica durante determinado percurso do nosso viver. É aquela sensação, irmãos, de que em cada uma de nossas pernas existe um peso de 30 quilos, e a vida fica um fardo, uma canseira, fica difícil. É aquela sensação, aquele desejo de ficar na cama e não se levantar mais. É aquele desânimo que nos acomete sem que vejamos motivos aparentes para tal. É aquela vontade, aquela sensação de desistir. É aquela vontade de parar e de ficar só esperando o tempo passar. É quando a preguiça nos acomete. Quando a gente não tem mais vontade de levantar para trabalhar. Quando a gente não tem mais vontade para comer, de estar com a família, de estar na igreja, de estar em lugar nenhum. Você sabe do que eu estou falando? Amém ou não? Isso é estresse, isso é cansaço. Dá vontade de parar de investir na vida. Dá vontade de parar de investir na nossa existência. Dá vontade de simplesmente deitar e esperar a morte chegar. Sentimento terrível, irmãos. Isso não é privilégio só de gente fraca, não, irmãos. Quando nós analisamos a Bíblia, nós vemos grandes gigantes espirituais da Bíblia quase sucumbindo diante do estresse, diante da depressão. É só a gente parar e pensar no maior dos profetas maiores, Elias. Um dia, ameaçado de morte, entrou numa caverna e disse: chega, estou cansado da vida, mata-me, Senhor. Elias. Quando nós nos lembramos de Davi após o seu pecado, ele diz que os seus ossos estão secando de tristeza. Ele faz uma súplica ao Senhor e diz: Senhor, como que chorando, totalmente angustiado, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, torna a dar-me o quê? Alegria da salvação. Já pregamos sobre isso aqui. Davi perdeu a salvação, sim ou não? Ele perdeu o quê? Alegria. Ele estava clamando: Senhor, torna a dar-me alegria, porque a alegria se me fugiu. Não sei mais o que é alegria. Minha vida se encheu de amargura. Isso é angústia. Isso é estresse. A gente se lembra, por exemplo, de Moisés desanimado por causa da rebeldia do povo. A gente vê Jeremias chorando, entristecido diante do exílio do seu povo. A gente vê Jesus no Getsemane, suando sangue, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim o quê? O cálice. O Pai afastou, sim ou não? Não. Nós vemos Paulo se comiserando, clamando, intercedendo, pedindo a Deus para que tire dele aquele espinho na carne maldito com o qual ele não conseguia se adaptar e conviver. E o Senhor ainda assim não ouviu a sua oração e disse: eu não vou tirar o espinho, eu vou te dar graça para suportá-lo. Então a ideia, irmãos, de passar por estresse espiritual, por estresse existencial, não é só qualidade de fraco, não. Não é só frouxo que passa por isso, não. Esses grandes gigantes da vida, da Bíblia, também passaram por isso. Então eu queria deixar com vocês hoje, pretendo ser breve, algumas causas que contribuem, irmãos, para que nós passemos por estresse espiritual. Algumas causas que, quando nos acometem, parecem lançar sobre nós fardos que são mais fortes do que nós. Os irmãos sabem, há 2 anos atrás eu atendi uma irmã que me ligou ao telefone, pediu para que eu fosse à casa dela porque ela estava dentro de um quarto escuro, sem sair, em depressão profunda, tomada por síndrome de pânico. Ela não saía nem para fazer suas necessidades fisiológicas. Fazia naquilo que a gente chama de comadre. Ela não comia. Uma mulher a quem Deus ouvia as orações, que achou no seu quarto uma caverna como aquela que Elias achou no deserto. E o que mais agravava a sua crise eram os super crentes que a visitavam, que ao invés de abençoá-la, amá-la e ministrar sobre ela, dizia: irmã,
Isto que a irmã está vivendo não é posição de cristão. A irmã não é crente. A irmã está em pecado. A irmã está desonrando o nome de cristão. A irmã não vai ser salva. A irmã dessa forma para o inferno. Incentivando, investindo na culpa. Era como Bildade ele faz e Zofar faziam com Jó. Quem tinha amigos como os de Jó não precisava de inimigo, irmão. Quais são as causas do estresse espiritual? Você pode ter certeza, irmão, que aqui no nosso meio há um monte de gente cansada da vida. Há um monte de gente que já pensou em desistir, que ainda não desistiu, de repente por falta de coragem. Estressado, cansado, sobrecarregado, gritando interiormente, socorro, acudam-me, mas que não consegue transformar isso em verbo, porque tem que manter a imagem junto aos conhecidos. Deixa eu mostrar a vocês, irmãos, algumas causas que provocam o estresse na nossa vida. Uma delas são perdas significativas. Toda perda, irmãos, nos conduz ao luto. Você sabia disso? Eu aprendi isso, irmãos, quando da morte do meu pai. Quando meu pai morreu, eu já era pastor e eu fiz o culto fúnebre do meu pai. E antes do meu pai morrer, eu já havia feito muitos cultos fúnebres. Palavras de consolo, palavras de alento, palavras de restauração, de ânimo. Mas depois que meu pai morreu, depois que eu tive essa perda, talvez a maior perda da minha vida, eu descobri que nunca mais um culto fúnebre teve o mesmo sentido na minha vida. Antes do meu pai morrer, eu ministrava ao coração e à vida dos enlutados, só que eu não sabia qual era a intensidade da dor deles, porque eu nunca havia passado por aquela dor. Mas depois da morte do meu pai, quando e sempre que faço um culto fúnebre, eu faço com muito mais sentimento, eu faço com muito mais veracidade, com muito mais verdade, porque hoje, depois da minha perda significativa, eu posso perceber na prática aquilo que aquele irmão, aquela ovelha está passando naquele instante. Então eu posso ser muito mais empático a ele, eu posso ser muito mais solidário a ele, eu posso sentir as dores que ele está sentindo com muito mais intensidade do que aquela vez quando eu ainda não tinha perdido meu pai. Eu vim descobrir, irmãos, que quando meu pai morreu, parte de mim também morreu. Eu tenho aprendido na nossa vida, irmãos, que quando nós temos perdas significativas, quando nós perdemos algo que amamos muito, algo que faz parte integrante da nossa existência, quando esta coisa morre, nós nunca mais somos os mesmos. Eu não estou dizendo que nós devemos morrer com eles, não estou dizendo que nós devemos nos perder com eles. Eu só estou dizendo que nunca mais seremos aqueles que éramos quando tínhamos aquele a quem amávamos, aquela a quem amávamos, aquilo a quem amávamos conosco. Quando ele morre, quando nós perdemos, algo em nós vai com ele, algo em nós é sepultado com aquilo que nós perdemos. Nós somos restaurados pela fé em Cristo, o Senhor nos põe de fé, a vida continua, mas toda perda leva a luto. E meus irmãos, eu tenho me deparado com pessoas que viveram perdas significativas e nunca mais conseguiram se levantar, nunca mais conseguiram ser as mesmas. Tenho visto pessoas que perderam entes queridos, e o quarto do ente querido, agora morto, está da mesma forma de quando ele morreu há 10 anos atrás. Tenho encontrado com pessoas que mantêm o guarda-roupa daquele que se perdeu, da mesma forma como ele morreu. Ninguém mexe, ninguém toca. São pessoas que ficam cultuando a memória daquele que partiu. E esse tipo de culto faz com que nossa vida seja tomada por angústia, por depressão, por estresse. Meu irmão, quem passou por isso foi Jó. Jó estava na sua casa, chega o mensageiro e diz: olha, roubaram tuas crias, tuas vacas, teus gados, teus bois. E assim que acabou de falar, chega outro: olha, mataram teus empregados. Daqui a pouco chega outro: olha, teus filhos estavam reunidos na casa do mais velho, 10 filhos. E a casa desabou sobre eles, e todos eles morreram. E as perdas na vida de Jó foram que como uma cascata, um efeito em cadeia. E Jó no capítulo 3, versículo 3, ele abre a sua boca, estressado, agoniado, e diz: maldito o dia do meu nascimento, maldito o dia em que eu nasci para quê? Para perder.
perdas provocam estresse que muitas vezes nos conduzem ao buraco. Talvez você seja um desses. Meu Deus, por que a minha vida está assim, pastor? Por que eu estou tentando, querendo desistir? Por que esse desânimo? Por que esse enfado? Por que esse cansaço? Por que essa preguiça maligna? Quem sabe porque você perdeu algo valioso e ainda não conseguiu se reconstituir. Quem sabe aquele emprego maravilhoso que você tinha, aquela casa, aquela mudança de endereço, aquela transferência, essas perdas tornam-se significativas na nossa vida, irmãos, ao ponto de nos levar à depressão. Um outro fator, irmãos, que nos conduz ao estresse espiritual, à depressão, são enfermidades, principalmente aquelas enfermidades que debilitam o organismo. Semana passada eu fui visitar uma pessoa num determinado lugar, e ao chegar naquele lugar eu me encontro com uma outra pessoa que eu não via há algum tempo, pelo menos há alguns anos, e descubro que aquela pessoa está no mesmo lugar de internação daquela que eu fui visitar. Eu fui visitar uma, encontro outra. Alguém que estudou comigo quando eu era ainda um adolescente, não faz muito tempo isso, graças a Deus. Era uma pessoa cheia de vida, uma pessoa cheia de vivacidade. Ele era aquela pessoa que na turma levantava todo mundo. Era uma pessoa que quando via alguém abatido, era ele que restaurava. Cara, não fica assim não, levanta a cabeça, a vida é curta, você não pode se abater dessa forma não, não é crente. Ele era aquela pessoa perto da qual todos queriam estar. Quando eu chego naquele lugar, eu vejo aquela pessoa da grossura do meu dedo, cancerosa. E quando eu a vi, eu assentei no seu leito e nós ficamos conversando um pouquinho. E ele disse o seguinte: Neil, você se lembra como eu era na escola? Eu disse para ele: ninguém se esquece de uma pessoa como você. Ninguém pode esquecer de uma pessoa como você. Pois é, Neil, agora veja-me a mim, veja como eu estou agora. Eu estou com câncer, 28 anos de idade. 38 anos de idade. Pouco mais velho do que eu. E ele disse para mim uma frase, irmãos, que me marcou a vida. Ele disse o seguinte: Neil, eu tenho câncer nos rins. E hoje generalizado. Mas o meu câncer começou na minha cabeça. Ele começou a falar da história quando ele perdeu o pai dele. De forma brutal. Foi assassinado num assalto muito brutal. E ele não conseguiu discernir aquela perda, ele não conseguiu digerir aquela perda. E ele ficou de tal forma abatida, de tal forma estressado e depressivo, que dizia a ele: Neil, o meu câncer é produto da minha enfermidade emocional. Queridos, quando nós passamos por enfermidades, sejam elas biológicas, sejam elas psicológicas, essa enfermidade ela nos abate, e abate até espiritualmente, porque o nosso espírito habita dentro de um corpo biológico. Há muitas pessoas que vivem estresse, que vivem crise, que vivem depressão, porque experimentaram, passaram pelo vale da enfermidade, e nunca mais foram os mesmos. Há pessoas, irmãos, que entram em crises de depressão, em crises de angústias, porque estão passando por problemas emocionais. Aqui eu quero me deter um pouquinho, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha igreja, em nome de Jesus. A conversão não isenta ninguém de problema emocional. Parece que no ouvido de alguns essa palavra soa mal. Há muitos crentes que tentam recusar essa verdade com os jargões evangélicos. Não, meu psicólogo é Jesus, meu médico é Jesus, meu psiquiatra é Jesus. Eu rejeito essa enfermidade emocional em nome de Jesus. Eu rejeito o demônio da tristeza em nome de Jesus. Eu rejeito o demônio da depressão em nome de Jesus. Ele vai rejeitando, mas quando ele dá por si, ele já está no fundo da depressão. Porque a gente não vence problema só rejeitando o problema, irmãos. Querido, ninguém é blindado. Nós citamos aqui Jeremias, nós citamos aqui Jesus, nós citamos aqui Davi, nós citamos aqui Jó, nós citamos aqui Paulo, nós citamos aqui pessoas que foram tomadas por problemas emocionais. Davi, irmãos, o meu humor se tornou em sequidão. Davi, segundo a palavra, foi o homem, o que, irmão? Segundo coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus disse: Senhor,
torna a dar-me alegria. Eu perdi a alegria, eu não tenho ânimo para mais nada, eu não tenho mais desejo de estar na tua casa. O mesmo Davi que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, está dizendo, Senhor, eu não tenho mais alegria para a tua casa. O mesmo Davi que disse que na presença do Senhor há abundância de alegria, é o mesmo que agora no Salmo 51 diz, Senhor, torna a dar-me alegria. Eu sei o que é alegria, eu conheço alegria. Quando eu olho para trás eu vejo o que eu era, mas hoje eu sou um poço de tristeza e de problemas emocionais. Querido, então se você está passando aqui por problemas emocionais hoje, olha, em nome de Jesus, para de ficar com essa história de eu rejeito. Porque enquanto a gente ficar fingindo que não tem problema, o problema nos consome. Você, mesmo salvo e convertido, quantos temos aqui nessa noite, irmãos, que são de fato, não tem dúvida disso, são salvos em Cristo Jesus? Levante a mão assim, diga, eu sou salvo. Você tem certeza disso, amém ou não? Mas você continua gente, você não virou um ET. Quando nós temos um problema no joelho, a gente vai no ortopedista sem problema nenhum. Tem um problema no coração, vai no cardiologista sem problema nenhum. Tem um problema na garganta, vai no otorrino sem problema nenhum. Mas quando tem um problema na cabeça, a gente diz, eu rejeito. Como se crente não tivesse cabeça, nem psique. E esses problemas emocionais, irmãos, eles interferem no relacionamento das pessoas consigo próprios, interfere no relacionamento das pessoas com os outros, e interfere no problema das pessoas com a família. Você quer um exemplo disso, irmãos? Você vem numa igreja como essa e adora ao Senhor e vê um mover de Deus desse tremendo. Aí tem um camarada do teu lado que no mover do Espírito ele se ajoelha e começa a chorar de gozo, de alegria do Espírito Santo. Mas quando uma pessoa tem problemas emocionais, ele está cansado, ele está enfadado, tudo para ele perde o sentido. Nada para ele tem sentido e razão de ser. O que esse cara está chorando aqui? Que palhaçada, isso não existe, eu não acredito nisso. E ele começa a julgar o outro por estar vivendo os momentos de plena alegria e comunhão com o Senhor, mas ele não entende, ele não percebe. Sabe por quê? Porque ele não está vivendo isso. Ele entra na igreja e sai da igreja assim, o culto hoje foi meio fraquinho, não foi? E o outro está saindo com um sorriso de orelha a orelha. Que bênção, esse culto foi uma bênção, essa semana vai ser uma bênção na minha vida. E ele fala, poxa, não senti nada hoje aqui. A vida perde o sentido. Natal é tudo sem graça. Meu irmão, vamos sair para comer uma pizza? Pizza? Pede pelo telefone, vem em casa. Não é assim? Amor, vamos no rodízio, vamos comer uma carne. Aonde? Ali na Taquara. Lá na Taquara? Tem um churrasquinho de gato aqui na frente, vamos ali. A vida perde sentido. O lazer não faz mais sentido de ser. Sorrir para quê? Se alegar para quê? A vida é uma chatice mesmo. Isso é problema emocional, meu irmão. Os problemas emocionais fazem com que nós reproduzamos dos outros aquilo que nós estamos sentindo. Poxa, eu estou sentindo aqui uma carga tão pesada. Está sentindo não, irmão? Eu não, estou sentindo uma unção tremenda. É porque a carga pesada está nele. Estou sentindo um ambiente assim meio cinzento. Tá? Não, irmão, eu não estou vendo só coisas brancas e brilhosas do céu. É porque os olhos dele são cinzentos. Quem é que não conhece alguém assim? Ele se torna um religioso insípido, sal que não salga, luz que não alumia, porque ele está passando por problemas emocionais. Só que não admite. A vida perde o sentido. Vamos pegar um cinema, amor? Cinema? Vai na locadora ali, pega um filme, vem em casa. Ele perdeu a razão. Quarto provocador de depressão e último. Depois eu quero lhe dar as soluções para isso. Pecados não confessados. Minha igreja, pecados na nossa vida corroem os nossos ossos. Quando nós lemos o Salmo 32, versículo 3, o salmista diz que os seus ossos envelheceram e o seu humor se tornou em sequidão. Por quê? Diz ele, porque guardei silêncio no meu coração. Ele está dizendo, porque eu não confessei meus pecados.
porque eu não confessei minhas agruras, porque eu não mostrei ao Senhor, não confessei ao Senhor os meus erros. E quando nós andamos em pecado, irmãos, a vida começa a perder o sentido para nós. Comunhão, para quê? Celebração, não tem sentido. Mover espiritual, Deus não age mais. Milagres estão no passado, dons, só alguns. A vida espiritual, irmãos, perde o sentido, porque nós estamos andando em pecado, a gente perde a alegria, irmãos. E é interessante, queridos, eu não sei se vocês experimentam isso, a gente consegue ver na fisionomia do cristão quando ele está em pecado. A gente olha nos olhos dele e sabe se ele está no altar ou não, porque a Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? Moseia o rosto. Mas quando a gente está em pecado, a gente é assombrado pelo peso da culpa. A gente sabe que tem conluio com o inferno. A gente sabe que tem rabo preso com o diabo. E a gente sabe que ele pode nos acusar, nos humilhar, nos ofender. Quinta-feira, quarta, não sei. Uma mulher liga para a rádio e diz assim: pastor, irmãos, meu marido diz que tem chamado pastoral, é evangelista na igreja, dirige congregação, se eu não me engano ela disse lá, mas o meu marido já me estuprou 3 vezes e insiste em ter relacionamentos comigo que eu abomino, e vive vendo filme pornográfico dentro de casa, e diz que tem chamado pastoral. Um homem de Deus sentado na televisão vendo os filmes que a esposa abomina. Mas quando ele chega na igreja, ele sobe aqui no altar e começa a pregar com autoridade, que ele diz vir de Deus, mostra uma santidade que a gente tem vontade de imitar. Mas só, queridos, que o máximo que nós conseguimos enganar somos a nós mesmos e aos outros por algum tempo. Mas não adianta enganarmos a nós mesmos e aos outros, estarmos despidos diante de Deus. Há muitos crentes que na igreja querem demonstrar aquilo que não são em casa, aquilo que não são internamente, e vão vivendo uma vida de máscara, de fantasia, o resto da vida, logo infeliz. Querido, Deus tem um chamado para nós, para que nós sejamos o que de fato Ele quer que nós sejamos, príncipes e princesas de Deus. Deus não chamou você para ser artista mascarado. Queridos, a gente só vence problema admitindo que tem problema. O primeiro passo para a resolução do problema é admitir o problema. Mas enquanto você viver de fantasia, de mentira, de máscara, não, está tudo bem, está tudo legal, está tudo ótimo, Senhor, eu estou na bênção, eu estou próspero, eu estou. E o Senhor olha para você e diz assim: meu servo, eu vejo um antagonismo entre o que você diz e o que você vive. E é como se Deus dissesse para você: o dia que você resolver mostrar-me quem você é, eu vou ministrar sobre a tua vida. É como se Deus dissesse: meu servo, tu é aquele que está na igreja? Ou tu é aquele de segunda-feira? Quem é você? Deus não tem compromisso com o hipócrita. Então, querido, você quer vencer problema, quer reinar em vida, admita o problema. Admita que você está cansado, admita que você está em crise, admita que você não está vivendo como gostaria de viver. Você não é blindado. Você é gente, e gente passa por crise. Segundo, identifique as causas do seu estresse particular. Cada um tem uma experiência de dor diferente dos outros. Por que será que você está cansado, sobrecarregado, abatido, enfadado? Por que teu trabalho não te locupleta mais? Por que tua família está perdendo sentido? Por que teu dinheiro já não abençoa mais? Por que a vida perdeu sentido, irmãos? Por que a tua vida está perdendo sabor? Qual é a razão? Existe um foco para isso. Algum lugar da tua existência, essa desgraça começou a se instalar. Volte até lá, identifique. Eu estou assim desde que... Isso pressupõe análise pessoal, irmãos. Parar de correr de ativismo, de superatividade, parar, meditar a respeito da própria existência. Meu Deus, por que eu sou assim? É o marido que não consegue fazer feliz a mulher. Irmãos, como pastor, como é que eu encontro mulher infeliz? Maridos, homens bestas, homens pedras, que não conseguem ver a mulher feliz, que não conseguem ver os filhos bem, que ele tem que estragar, que ele tem que passar e jogar um balde de água gelada sobre a alegria da família.
Ele consegue fazer felizes os amigos do bar da esquina depois que toma 15 cervejas. Quando chega em casa, chega aquele resto de ser humano fedido que se joga em cima de uma cama e que diz que é a mulher que tem que aturar. Meu irmão, como eu encontro isso por aí? São homens infelizes e realizados, que não têm coragem de olhar para trás e dizer: meu Deus, eu falhei, eu errei, eu caí, e eu sei onde eu caí. Tem que detectar a causa da tua tristeza. Existe uma causa, ninguém fica abalado sem causa. Às vezes, meu Deus, eu não tenho razão. Tem, em algum lugar essa tristeza começou. Em algum lugar esse desânimo começou. Conto a experiência de uma jovem senhora recém-casada, que namorou seu namorado durante 5 anos. Namoro santo, perfeito. Casaram. Depois de quase 2 anos de casados, hoje estão longe de nós. Nos procuram e diz: pastor, depois de 2 anos, até hoje nós não tivemos um relacionamento sexual. Até hoje nosso casamento não se concretizou. Simplesmente porque ela não conseguia. E quando eles procuraram ajuda, eles já estavam às portas da separação. Atendendo aquela jovem senhora, ela sentada diante de mim, as palavras foram o seguinte: pastor, eu não sei porque eu não consigo ter relacionamento sexual com meu marido. Eu sinto desejo, eu sinto a vontade, mas quando eu me deito na cama e ele me toca, eu sinto uma repugnância mortal, sinto nojo. Por quê, pastor? Meu casamento está acabando. E nós precisamos fazer um inventário existencial dela, irmãos. O problema dela estava quando ela tinha 10 aninhos de idade. 10 aninhos de idade. De um pai safado, que a botava para dormir todas as noites, e a deitava no seu peito, e a acariciava sexualmente, não como um pai, mas como um tarado assassino sem vergonha. E aquele pai, pasmem, chegava à ereção e dizia para a filha brincar com o seu órgão sexual. E a filha cresceu com aquilo. E depois, com tantos anos de idade, ela não conseguia e não sabia por quê. E o problema dela estava lá com 10 anos atrás, irmãos. E o que ela precisou fazer foi, com a ajuda de um profissional, liberar perdão ao pai, naquela altura já morto, para depois conseguir se relacionar com seu marido. Hoje ela vive muito bem com o marido e tem filhos saudáveis. Algum lugar na tua vida, esse desânimo te alcançou. Em algum momento na tua existência, esse mal te acometeu. Em algum lugar. Então está na hora de parar e pensar: meu Deus, aonde? 3. E penúltimo. Reparta a sua dor com alguém. Reparta a sua dor com alguém. Verbalizar é terapêutico, irmão. Muitas pessoas tentando sozinho e não conseguem. Ano após ano, ano após ano, ano após ano, tentando sozinho, não consegue, não consegue. Sabe por quê, querido? Muitas vezes a solução do problema, eu falo como terapeuta que sou, e sou da área humanista existencial. Era para eu ser um herege. Digo não só como um pastor, mas como um profissional da área humana. Há muitos problemas na nossa vida de cunho emocional, cuja cura está tão somente no verbalizar o problema. Só isso. A cura está em só dizer: o meu problema é. Acabou o problema. Faz parte da terapia, irmãos. Você sentar diante daquele que está recebendo a terapia e ele começa a falar o seu problema. Você, como terapeuta, já diagnosticou, sabe qual é o problema dele, exatamente qual é. Mas o bom terapeuta vai fazê-lo se conscientizar do problema e vai fazê-lo verbalizar o problema. Dr. Edmeia Williams conta uma experiência que ela estava fazendo uma conferência num dos estados da nação, eu não sei qual é, não lembro. E quando ela chegou lá, o Espírito disse ao coração: olha, vá até a casa de Beltrano, porque eu tenho algo para fazer lá naquela casa. Só que ela não conhecia Beltrano, não sabia quem era Beltrano, ela estava em outro estado, ela não sabia como chegar lá. E quando Deus acabou de falar: vai à casa de Beltrano,
Chegou uma irmã e disse: olha, doutora Edmeia, eu vim buscar-lhe, porque o Senhor me disse que a irmã tem que orar por cicrano. E ela foi, coisa de Deus. Quando ela chegou na casa daquela pessoa, aquela pessoa já no leito de morte, aquela pessoa que vem passando por enfermidades constantes, sem razão aparente. Doutora Edmeia, quando chega naquela casa, todos estavam ali, já tinham tentado fazer tudo, aquela pessoa estava à beira da morte, e ela chega, e ela sente a pressão, todo mundo olhando para ela, como se ela fosse a solução de Deus, e ela diz: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou falar aqui? O que eu vou ministrar aqui? E ela se intimidou, e o Senhor disse no coração dela: coloque a mão nesta jovem enferma, e diga o que eu colocar na tua boca. Mas o que eu vou dizer, Senhor? E ela colocou na mão a mão naquela pessoa enferma, e ela simplesmente pronunciou: Rafael. Quando ela pronunciou Rafael, irmãos, aquela doente já no leito de morte deu um salto, e todos naquela casa começaram a chorar, se prostraram, e aquela mulher ficou curada instantaneamente. Para quem não sabe, Rafael é El Rafa, Senhor que sara. Mas não só é uma palavra de determinação de cura pelo Senhor, mas o que fazia enfermar era que o nome do pai daquela jovem era Rafael. E aquele pai abandonou aquela casa quando ela era ainda pequena, e a mãe nutriu ódio no coração daquela filha. Esse nome é proibido de ser pronunciado nessa casa, esse nome não existe para nós, esse nome é abominação, isso é vergonha para nós, esse nome não pode ser pronunciado aqui. Pronuncie o nome do diabo, mas o nome Rafael não, porque esse homem foi uma praga na nossa vida, e ódio, e ódio, e ódio. E aquela jovem agora enferma, clamando como ser humano por um pai que nunca teve, mas ela não podia pronunciar a palavra Rafael, porque era sinônimo de abominação. De Meia chega e diz Rafael, e aquela mulher ao mesmo tempo repete Rafael, e quando ela diz Rafael, ela é curada pelo simples fato de verbalizar o problema. Querido, compartilhe a tua dor, confesse a tua dor, faça isso com alguém em quem você pode depositar toda a sua confiança. É claro que a gente não pode fazer isso com qualquer um crente desse que tem dentro das igrejas, que são fofoqueiros, tem a língua maior do que o corpo. Mas com certeza Deus tem posto do teu lado alguém com quem você pode compartilhar essa tua crise, esse teu trauma, esse teu complexo. Compartilhe a tua dor em nome de Jesus, porque enquanto você estiver guardando dentro de si, Deus não pode operar. Tenho visto muitos que Senhor, opera um milagre, faz um milagre, libera a cura, e o Senhor está dizendo: a cura está do teu lado. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Você ouviu? Amém ou não? Ele pode ser a tua cura. Você entende isso? Amém ou não? Porque Ele pode ser aquele com quem você vai compartilhar os teus problemas. Senhor, opera um milagre, faz um milagre. O milagre está do teu lado, querido. Compartilhe. É o Senhor quem diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. E por último, irmão, invista mais na sua vida espiritual. Lembrando que você não é um corpo que possui um espírito. Você é um espírito que possui um corpo. Nós vivemos no tempo em que os homens cultuam o corpo. As academias estão cheias. As mulheres estão se siliconando. As mulheres estão querendo ficar cada vez mais esculturais. Os homens querem ficar cada vez mais fortes, mais bonitos. Bronzeamento artificial, depilação de não sei o quê, lipoaspiração, plástica daqui, plástica da colar, estética, aparência, e corpo, e corpo, e corpo, e o teu espírito. Quando eu digo que eu sou um espírito que possui um corpo, eu estou dizendo que eu sou um espírito, eu preciso investir naquilo que eu sou. Mas os homens de hoje só investem no corpo, eles só pensam em ter dinheiro, eles só pensam em beber, eles só pensam em comer, eles só pensam em prazer, eles só pensam em angariar, eles só pensam em trabalhar, eles só pensam em ir e vir, eles só pensam em viajar, e se esquece que ele tem uma alma, e não sabe por que está em depressão, não sabe por que vive à base de azepam, não sabe porque é um infeliz, tendo tudo. Tenho ensinado aos irmãos que 96% da população suicida do mundo
é de classe média alta para cima. Pobre não se suicida, salvo raríssimas exceções. Organização Mundial de Saúde. Ele tem tudo e é um infeliz. Você tem tudo e é um infeliz. Tua esposa é linda e você é um infeliz. Tua mulher é maravilhosa e você é um infeliz. Teus filhos são saudáveis, estão estudando na melhor escola, mas você é um vazio. Nem tem coragem de admitir isso. Tão miserável que é. O Senhor está dizendo para você hoje, querido, eu quero curar você hoje, porque o estresse e a depressão é uma enfermidade da alma. A Bíblia diz, nem só de pão vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, tua vida não se resume em comer pão, beber vinho, mas em se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz, palavra de Jesus, busca primeiro o quê? O reino de Deus e as demais coisas. Mas os homens querem acrescentar todas as coisas. Se der tempo, busca o reino de Deus. Não sabe porque está vazio, preso, encadeado, miseravelmente existindo. Hoje eu não quero fazer apelo de salvação, não. Deus sabe quem vai se entregar a Jesus nessa noite. Mas eu quero orar por você que já está no limite do cansaço. Renova-me, Senhor Jesus. É uma canção que nós vamos cantar agora. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Você que veio aqui, querido, e recebeu essa palavra como sendo para ti, palavra de Deus para o teu coração. Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria muito de orar por tua vida. Gostaria de pedir a Deus que abençoasse você, que liberasse refrigério sobre a tua alma. Mas lembrando que a admissão do problema é só o início da cura. Você precisa compartilhar. Você precisa detectar a razão do problema, o foco, a gênese do problema. Você precisa investir na tua alma, buscando a Deus, a Jesus e ao seu Espírito. Sabedor que é agora que sem Ele você não vive. Quem vive sem Jesus, quem vive sem alimentar o mundo, a vida espiritual não vive, existe. E entre viver e existir há uma diferença abismal, querido. Você não foi chamado para existir. Você foi chamado para que tivesse vida e vida com abundância. Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de
necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito